O ciclo como oráculo. A gente já começou a websérie Somos Lua e o episódio 1 foi liberado hoje. E eu falo muito sobre como o ciclo menstrual ele fala tudo a nosso respeito. O quanto ele é o primeiro que muda, né? Ele é o primeiro que vai dar o sinal de que algo precisa ser observado na nossa dinâmica diária, especialmente. Então, quem ainda não assistiu o episódio 1, ele já foi liberado. Para quem não fez o cadastro para receber esse episódio, é só no link da bio do Instagram da Ginecologia Emocional que você consegue ter acesso a esse e aos outros 2 episódios que a gente libera essa semana ainda. E hoje eu vou falar aqui sobre o ciclo como oráculo, nessa meia horinha, para vocês terem uma ideia do porquê as bruxas foram queimadas na Inquisição, né? A gente ouve muito essa história sobre as bruxas terem sido queimadas, né? Então eu vou contar bem rapidamente para vocês entenderem que mulheres eram essas, o que isso tem a ver com o ciclo menstrual, o que isso tem a ver com o ciclo ser um oráculo e por que elas acabaram queimadas. Mas nós estamos aqui vivas, queimando toda a crença, todo o legado do patriarcado juntas, né? Bom, então vamos lá. Se você não se lembra de história, eu vou recapitular um pouco, né? Então, na Idade Média, todas as pessoas, tá? Não eram só mulheres, que eram hereges. Hereges eram pessoas que não acreditavam em Deus ou não eram cristãs. Isso eu tô falando, claro, tá? De Europa, né? Colonização europeia, países europeus. Essa cultura já não acontecia no Oriente, por exemplo, nem Ásia, Oriente e Oriente Médio, tá? Lá as culturas eram outras. Mas quando a gente pega o lado de cá e nós somos colonizados por europeus, então eu vou pegar essa parte da história, né? Todas as pessoas que não eram cristãs, não acreditavam em Deus ou faziam qualquer coisa contra a igreja ou que a igreja não quisesse, eram considerados hereges, as mulheres bruxas, e essas pessoas eram queimadas, né? Por que isso acontecia? Primeiro porque tinha essa energia masculina em desequilíbrio, o tal chamado patriarcado, né? Era um sistema de repressão, como até hoje a gente vive, né? Em outros moldes, mas a gente vive. Então você tem que fazer o que o governo está dizendo, senão você é punido. Naquela época era muito mais severa, né? E aí o que rolava? Essas mulheres que eram consideradas bruxas diziam que elas eram hereges, que elas não acreditavam em Cristo ou em Deus, porque elas se julgavam superiores a Deus. Isso fala de todos aqueles que perseguiam essas mulheres, tá? Que nada mais era do que o clero, a nobreza, clero, que eram os sacerdotes, tá? Os sacerdotes estavam acima dos reis. Tudo que os reis iam fazer, eles consultavam o clero, né? Os sacerdotes. Então a supremacia total eram os reis, era justamente o clero, os sacerdotes. E essa era uma maneira de reprimir as pessoas. Por que eles diziam que essas mulheres eram bruxas, elas precisavam ser queimadas, porque elas se achavam superiores a Deus? Porque, em primeiro lugar, elas tinham o total autoconhecimento cíclico. Talvez não dessa maneira que a gente explica hoje, mas elas tinham. Elas sabiam exatamente como funcionava o ciclo, elas sabiam lidar com quem elas eram e elas tinham muito conhecimento sobre as medicinas naturais, sobre as ervas e plantas, que era a única alternativa de medicina naquela época. Tanto que, se você olha um pouco de história ou assiste filmes históricos, em alguns filmes aparecem personagens que eram os médicos, um homem, mas ele sempre tinha uma mulher trabalhando do lado dele que fazia os medicamentos, né? Que fazia essas medicinas naturais, os compostos, os emplastos, enfim, uma série de coisas com as medicinas da Mãe Terra, tá? Então as mulheres elas tinham esse conhecimento. Só de um médico precisar de uma mulher para ter
os tratamentos naturais já era uma coisa ruim. Você imagine um homem depender de uma mulher para ter a medicina que o paciente dele precisa, sendo que ele é a autoridade. Então essa mulher sempre estava ali escondida. Ah, como você sabe disso, Karime? Eu tenho provas? Não tem provas. Né? O que eu sei é estudar história, eu vejo muito sobre sociedade maticêntrica, especialmente na África, onde são encontradas provas, e a gente tem por aí que, na verdade, é muito mais da nossa natureza nos envolvermos com esse conhecimento do que os homens. Existem homens que podem trabalhar com ginecologia natural, por exemplo, e aprender a trabalhar com essas medicinas? Poderia existir, até hoje eu não conheci nenhum. Então faz jus entender que se naquela época nós precisávamos de tratamentos naturais, de compostos naturais, e que toda a medicina era baseada nisso, eu acho que não tem muito que a gente contestar que realmente eram as mulheres que cuidavam dessa parte. Os homens ficavam com o mérito de serem os médicos, né? Mas quem produzia tudo isso eram as mulheres. Em relação ao ciclo, eu sempre falo muito da conexão entre a intuição e o ciclo menstrual. Que quando nós ciclamos, né, quando a gente não está tomando hormônio, uma das potencialidades que a gente tem é a intuição. A gente naturalmente tem, né? Então, assim, por exemplo, quando eu tomava pílula, eu lembro que minha intuição melhorava no período pré-menstrual. Quando eu parei de tomar pílula, eu vi que ela aumentava muito mais do que antes no período pré-menstrual, e que ela atua muito mais forte em todo o meu ciclo do que quando eu tomava pílula. Então, eu noto a diferença. Vocês que têm esse autoconhecimento, estão entendendo isso agora, ou que já estão avançadas, saíram da pílula e notam a intuição funcionando, escrevam aqui pra mim, por favor, que eu quero saber, tá? Quero ver como é que vocês se veem nisso. Então, porque isso pode variar para mulheres, tá? Tem mulheres que ficam com a intuição mais forte no período menstrual, por exemplo. Então, imagina que naquela época essas mulheres tinham uma super conexão com a natureza, né? Comiam muito mais o que vinha da terra do que necessariamente animais, carne. Não existia esse agrotóxico, esse monte de coisa química que a gente consome no supermercado e nem sabe o que é, né? Viviam dessas medicinas, tudo era através do que a Mãe Terra nos dá, e de repente elas conhecem perfeitamente o ciclo, têm uma super conexão com a intuição e percebem a influência da lua. O que acontecia? Vocês também já devem ter visto em filmes que todo chefe de uma nação, de uma tribo, um rei, ele tinha uma vidente, ou um vidente, aparece em algumas séries. Alguém a quem ele recorria para ver o futuro, para ter premonições. Tô lendo aqui as respostas de vocês, tá? Ter premonições, para ter direções, né? Então era como se fosse um aconselhamento. Como hoje algumas pessoas têm um pai de santo, enfim, alguém aí, né? E aí, na maioria das vezes, é óbvio que se a gente for pensar que nós mulheres temos uma super intuição e toda essa conexão, essas mulheres eram aquelas que davam esse tipo de aconselhamento. Por quê? Porque a intuição era extremamente aguçada, né? Então, eu tô lendo aqui o que vocês estão falando, né? Eu me sinto com a Cíntia. Eu me sinto com superpoderes quando estou menstruada. Consigo sentir as energias dos lugares e pessoas com muito mais percepção. Também tenho sonhos que acabam se tornando realidade. É exatamente isso. Então, a Cíntia aqui deu um exemplo, né? Então, nós estamos no século 21, né? Eu sei que a Cíntia é vegana, né, Cíntia? Depois você me confirma. Mas ela é uma mulher que começou a se conectar com toda essa situação do ciclo há uns 2 anos atrás, se não estou enganada. A Cíntia também fez o workshop. E a vida dela mudou, e ela tem todas essas percepções como eu tenho, e como muitas de vocês estão descrevendo aqui para mim, né? Então, você imagina o quanto tudo isso... O ciclo é um oráculo, quanto torna uma mulher poderosa e como naquela época tudo isso poderia parecer bruxaria. E assim, nós éramos tolhidas por coisas pequenas naquela ocasião, e ainda somos, né? Mas vou dar um exemplo. Imagina se naquela época uma mulher conectada com a lua, como as índias. As índias sabem quando vai chover, não precisa o tempo estar virando, né?
super conexão consigo, com natureza interna e externa, o grande espírito, né? Enfim, tudo isso. Imagina uma mulher naquela época, tá um super sol, vai sair ia falar uma palavra aqui, mas não é palavra, uma caralhada de caravelas para descobrir novos lugares. Aí vira a mulher que é a conselheira do rei, super conectada com esse blaster oráculo no corpo, e fala assim: eles não devem ir porque vai chegar uma tempestade. Bom, todo mundo confia nessa mulher, né? Porque ela é aquela que é a vidente do rei. E todo mundo duvida, porque tá um super sol. Passa 4 horas, o tempo vira com aquela super tempestade. Olha o poder que essa mulher tem. Agora, qual é o medo que isso dá nas pessoas? Qual é o medo que o patriarcado tinha disso? É muito poder, né? É muito poder. E o louco é que esse poder não é para usar contra o masculino, né? Como eles temem, como eles usaram o poder deles contra nós. E quando eu tô falando isso, eu não tô falando de homem e mulher só, gente. O patriarcado tá em muita mulher. Eu vejo um monte de mulher que vem aqui nas ocitocinas, que comentam meus posts, o maior machismo e não percebe, é inconsciente, porque a gente tá o tempo todo, há séculos, vivendo num sistema machista, e a gente adota esses padrões, a gente como mulher, e acaba sendo machista e não percebe, tá? Nós somos, no fim, vítimas. A partir do momento em que a gente se percebe errando, que a gente está repetindo padrões de comportamento ou crenças que são machistas, daí a gente se torna responsável. A gente não é mais vítima, né? Então, aqui, ó, a Gaia, Flores de Gaia, é outra realidade intuitiva. Então, você imagina, as mulheres que estão aqui, que já fizeram meu curso, que conhecem tudo isso que eu tô falando, sabem que o ciclo, ele é um oráculo, não só para as nossas vidas, para a nossa saúde, para as nossas relações, mas em relação ao que nós devemos fazer. Por quê? Porque eu, Karime, sei exatamente que eu vou ter, eu tô para menstruar, eu devo menstruar hoje, eu tô no 27º dia do meu ciclo. Eu já estou preparada para uma menstruação que vai me derrubar, gente. Amanhã eu vou estar fazendo ocitocina, quarta-feira eu vou estar fazendo ocitocina. Quem acompanha diariamente vai estar aqui e vai começar a perceber. Vai me derrubar. Por quê? Eu fiz mudança de casa, eu trabalhei muito com a mente nesse ciclo meu que passou. Eu tô fechando ciclos de relações e abrindo relações novas. A gente tá no meio de um momento super bonito aqui na ginecologia emocional. Hoje saiu o episódio 1 da nossa websérie Somos Lua, onde eu falo sobre tudo isso, muito mais completo, né? Então eu já sei que tô com o meu telefone bem no meio. Eu sei que a parada que o meu corpo pediu agora, no meu período pré-menstrual, eu não consegui dar. Meu corpo já estava pedindo. Eu tomei vacina sexta-feira, eu tive muita reação da vacina. E aí, quando eu não pauso o meu corpo no período pré-menstrual, que é o meu tempo para meditar, o meu corpo me empurra a praticamente ficar acamada no 3º e 4º dia da minha menstruação. Porque se eu não respeitei antes, ele vai precisar de uma quietude geral para ele trabalhar nesse sistema todo turbulento aqui que eu crio para ele, né? Então, eu não vou reclamar. Porque quando a gente sabe de onde vem a cólica, de onde vem a indisposição, por que eu tô com enxaqueca, por que eu tô com inchaço nas mamas, por que as minhas pernas estão inchadas, por que eu tenho dor na lombar, eu sei o que o meu tempo para meditar está me falando a meu respeito. Porque eu conheço o meu corpo, as minhas atividades, como é o meu ritmo mental e como foi a minha alimentação. Todos os meses que eu, Karime, como tudo que é derivado de leite, eu tenho uma inflamação geral no meu sistema ginecológico, eu não aguento de cólica. Agora, isso sou eu, Karime. Qual que é a proposta aqui? Vocês, cada uma de vocês, aprender tudo isso e aplicar para vocês. Por quê? Porque tem mulher, por exemplo, vocês em geral, todo mundo, quantas mensagens privadas eu tenho aqui de mulheres achando que estão grávidas porque o ciclo atrasou. Quando você se conhece, você sabe que seu ciclo vai atrasar e por quê? E aí você não fica nessa paranoia, dependendo, de novo, que outra pessoa fale sobre o que está acontecendo no seu corpo. Entendeu? Tem pessoas que não podem consumir glúten.
Eu tenho alunas no meu workshop que consomem glúten. Podem comer tudo que é derivado de leite, carne vermelha, não tem nada. Comeu glúten durante o mês, aquilo inflama o sistema e elas têm muita cólica, têm muita dor. Então, assim, o que é para uma, não é para todas. Então, quando eu dou o meu exemplo, eu tô falando porque eu me conheço. Agora, cada mulher que eu vou acompanhando dentro do curso vai introduzindo tudo que eu aprendi para si, porque eu lá ensino tudo que eu sei. A pessoa começa a introduzir nela e ela vai vendo o que é normal ou não para ela. Então, por exemplo, eu tenho aberto a caixinha aqui de perguntas quase todos os dias nos stories, né? E aí vem muita pergunta assim, veio uma pergunta que eu respondi. Eu tenho visto, foi até em espanhol, eu tenho visto um fluxo transparente o ciclo todo saindo da minha vagina. O que é isso? Pra mim que tô aqui, eu não conheço o corpo dessa mulher. Né? Primeiro eu corrigi a pergunta, eu falei, acho que você tá querendo dizer que você tá vendo um fluido, né? Porque fluxo pra mim é menstruação. Na minha linguagem aqui, né? Acho que você tá vendo um fluido, né? É normal? Eu preciso saber como... Primeiro, ela precisa saber como é o padrão de lubrificação vaginal, de fluido vaginal, de muco cervical dela, para então ela saber se isso está tendo alteração ou não ao longo do ciclo, porque ela não conhece, senão ela não me faria essa pergunta. Eu tenho certeza que esse fluxo transparente que ela diz, ele não é contínuo o mês todo, ele tem oscilações, especialmente se ela não usa pílula ou não usa DIU. E aí, com esses parâmetros, a gente vai descobrir se dentro do padrão dela isso tá ok. Eu já falei aqui muitas vezes e é assunto do episódio 2 da websérie que libera a quarta, né? Por que tantas mulheres não sabem perceber o muco da fertilidade? Quem sabe exatamente o muco da fertilidade, escreve aqui pra mim. Eu. Quem não souber também fala. Não sei. A maioria que não tem conhecimento cíclico desse jeito, não sabe. Por quê? Porque a gente é colocado para nós padrões em tudo, inclusive para essa porra desse muco da ovulação. Gente, o que eu como diariamente influenciona todo o meu corpo, inclusive todas as secreções que saem do meu corpo, tá? E aí, o meu muco pode variar não só pela minha alimentação, mas inclusive pelo meu emocional. Tem mulher, por que às vezes a menstruação atrasa 2 meses? Essa mulher às vezes está passando um estresse danado, sofreu um trauma, não vai ovular. E aí, ela vai chegando no período da ovulação, ela vai sentindo o corpo. Nossa, que estranho, era para eu estar ovulando, meu muco não mudou. Nossa, que estranho, nesse período fértil eu não tô com libido, o que será? Eu acho que eu não tô ovulando. E aí a menstruação atrasa e ela realmente vê que ela não ovulou. Agora, quando nós somos metralhadas de padrões, a gente dá no Google. Vai lá no Google para vocês verem depois que terminar essa ocitocina. Muco cervical, que é o muco do cérvix, que é esse muco dos dias de ovulação. Vê lá as fotos. Sabe o que vocês vão ver? 2 dedinhos assim, vocês já viram? Com o negócio brancão no meio assim, ó. Que eu nunca vi no meu corpo, sair do meu corpo, e que eu tenho certeza que a maior parte de vocês que estão aqui assistindo nunca viram. Porque não dá pra gente pegar todo mundo, enfiar no saco e falar que o corpo de todo mundo reage igual e é a mesma coisa. Porque não é. E aí até a alteração desse muco tá falando a respeito de nós mesmas. Então quando eu digo que o ciclo é um oráculo, é porque ele altera conforme o que nós estamos vivendo na hora. A sua ovulação pode adiantar, pode atrasar e aí vai alterar seu ciclo. O seu fluxo pode mudar, a sua menstruação pode adiantar. Você pode ter ausência de menstruação. Seus sintomas da TPM vão variar conforme o que você está vivendo. E aí tudo que vai acontecendo e uma mulher conectada com isso, ela vai sentindo e ela vai ganhando percepções sobre a sua saúde emocional. E, além disso, com tudo isso funcionando, o que ela ganha? As potencialidades do centro uterino.
intuição, poder de realização, despertar energia sexual, autoconhecimento psíquico e emocional. Por que vocês ficam tão bravas de ficarem irritadas na TPM? Porque vocês já são irritadas ao longo do mês, tipo eu. Eu sou uma mulher impaciente. Eu não sou uma pessoa paciente ao longo do meu mês. Aqui acontece comigo, chega no período pré-menstrual, que agora eu fico impaciente. Se vocês olharem os meus reels de 15 dias atrás e o dos últimos dias, eu acho que vocês conseguem perceber uma diferença no meu humor na hora de responder pergunta. Eu viro uma Karime bem sincerona nos dias que eu tô com TPM, que às vezes é até bom, porque tem muita gente que merece um puxão de orelha com amor, né? Então, eu quero aproveitar aqui e fazer um puxão de orelha com amor. Eu já fiz um Reels há 15 dias falando que coito interrompido não é método contraceptivo. Que muita gente tem que parar com essa história. Ah, qual é o método contraceptivo? Coito interrompido. Isso não é método contraceptivo. Isso é um risco que você escolhe correr. Que eu corri quando eu era jovem. Né? Eu tô com 40 anos. Quando eu tinha 20, eu tomava pílula, fazia coito interrompido e tomava pílula no dia seguinte e ejaculava dentro de tanto medo que eu tinha pra engravidar de falta de informação. Bombava meu... Se eu pegar... Gente, esses dias eu achei uma foto minha com 16 anos que eu já tomava pílula. Mostrei para uma amiga minha, aqui na ginecologia emocional, a Vânia, que trabalha aqui comigo, ela é meu braço direito, literalmente, e nós somos amigas desde que nós tínhamos 15 anos. Eu peguei uma foto com 16, que eu tava com ela lá no Guarujá, na praia, e mandei para ela. Falei, Vânia, essa foto com 16 anos, olha o que a pílula fazia comigo. Parecia, gente, que eu era mais velha do que eu sou hoje. Eu tava inchada, eu tava com os peitos enormes, que eu devia achar lindo na época, horríveis, horríveis. Um negócio inchadão, meu corpo inteiro inchadão, meu rosto bolachão inchadão e minha pele com muito mais espinha do que hoje, mesmo tomando pílula. Eu tava sem energia vital na foto. Eu falava, eu não acredito que nessa foto eu tinha 16 anos. Eu não sei onde foi parar a foto, mas se eu achar eu vou uma hora mostrar. Eu vou uma hora postar nos stories aqui pra vocês. Então, por que eu tô falando isso tudo? Que eu tomava pílula, eu esqueci, me perdi, tá vendo? Ó, TPM, ficou voada. Ah, Karime sincerona, coito interrompido. Muito bem. Quando eu tinha 20 anos, eu fazia coito interrompido. Tomava pílula do dia seguinte, era desesperada. Só não usava a camisinha, que era o mais importante para não pegar nenhuma IST. Isso que era o mais importante, eu não fazia, né? E hoje eu bato nessa tecla. Fiz o Reels, o que aconteceu? Um monte de mulher. Ah, eu uso isso há 5 anos e nunca aconteceu. KKKKK. Ah, eu faço isso há não sei quantos anos e sempre deu certo. Gente, eu não tô aqui pra lembrar vocês que vocês podem engravidar. Que até dar merda tá dando certo. E que antes de um homem ejacular, todas deveriam saber disso. A mulher pode engravidar antes da ejaculação. Aliás, eu sou um exemplo. Eu engravidei numa relação onde o meu ex-marido não ejaculou. Ele nem ejaculou e eu engravidei. Eu tava tentando engravidar, eu tava no período fértil, eu tava tendo relação, tudo certo que eu fiquei grávida. Só que naquele mês, naquele dia, eu falei, eu não fiquei grávida agora porque ele não ejaculou. Isso vai ser mês que vem. O que aconteceu? No mês que vem eu não tive menstruação, eu engravidei. Porque o que acontece? Porque o biológico do homem pode soltar espermatozoides antes mesmo dele gozar, da ejaculação acontecer por completo. Se ele tá quase lá, isso já pode vazar. Agora, vocês quererem vir, Karime sincerona em TPM, tô falando... Tentando falar com certa amorosidade, me desculpem se não tiver, mas tô falando uma informação real, gente. Vocês quererem vir contestar pra mim, querer me convencer de que isso dá certo, isso não é um problema meu, isso é um problema de quem escolhe isso. Qual que é o meu problema? O meu problema é informar o que é certo, o que é seguro. Isso é a minha responsabilidade aqui. Né? Agora, eu tenho que contestar esses comentários, por quê? Porque quem vê esses comentários são muitas outras mulheres que me seguem e que não pode ter esse tipo de comentário como uma referência de verdade.
Imagina se vocês estão aqui me assistindo, né? Vão lá, começam a ler esses comentários. Eu quero que vocês sejam influenciadas por mim, que estou à frente disso, que sei o que estou falando e que tenho responsabilidade no que eu estou falando. E não por comentários de pessoas que vão lá e falam, isso sempre deu certo para mim, kkkk. Tá bom, você tá feliz com isso? Tudo bem. O meu papel é te dizer, você tá feliz com isso até o momento em que der uma zica. Depois que der uma zica, você vai lembrar que isso não é método contraceptivo, né? Então é isso. Bom, gente, o episódio 1 da websérie Somos Lua, que foi liberado hoje, nele eu explico exatamente as 4 fases do ciclo, quais são as características que nós geralmente temos. Eu tô dando nortes para vocês lá, tá? Por quê? Porque, como eu digo, cada mulher é uma, tá? Então, assim, isso varia de mulher para mulher. Então, cada mulher é uma. Então, eu dou nortes, eu dou informações sobre o que é cada fase do ciclo. Eu dou informações sobre como saber quando começa e termina cada fase do seu ciclo, que é diferente para cada mulher. Eu ensino quando começa e termina o ciclo. Eu ensino como fazer o diário do ciclo. Eu falo sobre todas as alternativas sustentáveis para os dias de menstruação. Por que precisa trocar? E mostro todas lá. Falo sobre TPM. Nossa, gente, olha, deu mais de 1 hora esse episódio. No 2, que vem quarta-feira, eu falo tudo sobre contracepção. Todos os métodos contraceptivos que a gente tem hoje disponíveis, você vai entender lá prós e contras. Aí você vai aprender como, desenvolvendo tudo que eu ensinei no episódio 1, você vai fazer a percepção da sua fertilidade. Tá? Então eu dou nortes lá também. No 3, que vai ser liberado sexta-feira, eu chego na reta final. Por que a ginecologia é emocional? Por que você entendendo tudo isso aqui, consequentemente, você vira bruxa de verdade e chega nas origens emocionais dos seus problemas ginecológicos? Porque é uma coisa que depende da outra. Não existe uma enciclopédia. De onde vem a sua endometriose, por que você tem mioma, por que você tem SOP. Não existe receitas que resolvam os problemas, a não ser que você saiba a origem emocional para a gente tratar terapeuticamente. Porque tudo que o seu sistema ginecológico aponta de irregularidade, ele está falando sobre questões, dores da tua alma em relação à sua condição de estar num corpo que tem esse sistema ginecológico, que aqui é chamado de corpo de mulher, mas a gente está entendendo hoje que não existe homem ou mulher. Existem pessoas que têm sistema ginecológico feminino, vulva, e pessoas que têm pênis. Se eles querem ser homem ou mulher, cada um escolhe. Mas aqui, para esse público, é um público que geralmente não é um público trans, né? Mesmo os homens trans que têm sistema ginecológico não me procuram, porque são pessoas que preferem bloquear o ciclo por uma série de questões e até por utilizarem outros hormônios, né? Então eu fico bem tranquila com isso, mas para a gente entender mesmo o quanto que é bonito tudo isso que nos foi apresentado de uma maneira muito amarga. Inclusive eu recebo muitas alunas dentro do meu curso, o workshop de ginecologia emocional, que têm problemas com desculpe, sumiu aqui, né? Pessoas que têm problemas com menstruação desde a menarca, a primeira menstruação, pela maneira como vivenciaram aquela primeira experiência, que foi traumática. Como é que você teve a sua primeira experiência com a menstruação? Você ficou com vergonha? Ficou com medo? Ficou constrangida? Tudo isso, suas células sentiram, seu útero sentiu. E aí, quando uma mulher vem falando, eu tenho cólica desde a primeira menstruação, ou foi por conta dessa experiência, ou a gente faz a investigação juntas e vê que é sistêmico. Muitas mulheres de gerações anteriores tiveram todas as questões femininas muito reprimidas, tá? Eu tô vendo muitas perguntas aqui de vocês, e assim, eu tenho aberto a caixinha nos stories e tem bastante vídeo no IGTV respondendo bastante coisas que vocês estão escrevendo aqui, tá? Sobre recomendar coletor ou não, inclusive tem bastante vídeo, tá? E recomendo participar da websérie. Quem ainda não tem acesso ao episódio 1, o link tá na bio, é só fazer um cadastro e vocês vão ter acesso, tá? É de presente, ninguém paga nada. Aí dia 19 de julho,
eu vou abrir as inscrições para a turma 19 do workshop online de ginecologia emocional. E aí, quem quiser vir mesmo para se desenvolver, se aprofundar e realmente tomar para si tudo isso que eu sei, ter acompanhamento e tudo mais, é lá dentro que a gente faz isso e juntas. Não sou eu que faço. São vocês que fazem e eu acompanho. Eu tô aqui para pegar na mão. Porque a gente não vai continuar essa vida terceirizando respostas sobre o que está acontecendo no nosso corpo. Sentar na frente do médico e falar, me fala você, por que minha menstruação tá assim? Não, a gente tem que sentar na frente do médico quando a gente tá com uma menstruação irregular e a gente não tá conseguindo resolver pela questão da alimentação, com ginecologia natural, com terapia alternativa. Por quê? Porque a gente precisa de exame, a gente precisa da medicina, ela é importante para estar aí, para ter um diagnóstico fechado, para a gente usar a tecnologia que existe e a gente entender o que está acontecendo. E aí, o que vai acontecer? Você tem um problema, né? Conhece teu corpo, você vai sentar na frente do médico e falar, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí ele vai falar assim pra você, toma pílula pra regularizar. Você vai falar, não, eu não vou tomar pílula, eu quero uma outra opção. Você pode, por favor, me dar um pedido de exame hormonal? Preciso saber como estão minhas taxas hormonais. Se ele não quiser fazer e quiser que você saia com uma cartela de pílula, você vai em outro. Porque quem vai mudar a maneira de nós sermos atendidas e respeitadas individualmente como nós merecemos, somos nós. Não é o sistema clínico, somos nós. E isso eu ouvi de uma médica, tá? A doutora Débora Rosa. Somos nós que vamos requerer que isso mude. Você tem que conhecer o seu corpo para você cobrar da pessoa que está te atendendo o que é certo. Porque o que acontece? A gente fica vítima aqui, sem saber nada do corpo, levando tudo que falam como verdade. O corpo é meu. O corpo é meu. Tem mulher aqui, gente, que cai no meu curso com DIU, quer tirar o DIU, o médico não quer tirar o DIU. Isso é uma coisa que eu não entendo, gente. Como é que a mulher vai lá, o corpo é dela, ela pagou, acho que sei lá, quanto é pra pôr um DIU, gente? 3 mil reais? Um DIU bom mesmo? Bom, digo, desse mais moderno que não tem hormônio, progestina, que não é o Mirena, que não é o Calina, sei lá, nem sei o nome dessas coisas aí. Cobre a gente já sabe que deixa resíduo. Prata é novo, a gente vai entender os resíduos da prata daqui a alguns anos, mas vamos pegar que é o de prata. Eu acho que é uns 3 mil reais pra pôr. A mulher vai lá, paga 3 mil, o médico põe. Aí passa um ano, a mulher vem aqui, ela não quer mais o DIU, porque ela já entendeu que o DIU tá dando problema, o que tá acontecendo com o DIU, o que o DIU tá atrapalhando ela. Aí ela vai lá, ela vai pagar pra tirar e o médico não quer tirar. Entendeu? Então não dá. Não, eu não sou médica e eu não dou consulta. Eu ensino tudo que eu sei para que vocês se tornem autônomas, tá? Então é isso, mulheres. Assistam a websérie, o episódio 1 tá liberado, link na bio. Vem o 2 e o 3 e dia 19 a gente tem abertura das inscrições com presente para quem vier para essa turma 19 do workshop online. Presente que eu não dei para nenhuma turma anterior ainda, tá? Que é um outro curso complementar meu. Espero vocês aqui amanhã nesse mesmo horário pra gente bater mais um papo, tá? E a gente segue juntas essa semana. Beijo pra todas. Beijo no coração.